Olá, amados irmãos e amigos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez, neste momento em que nós iremos nos edificar pela palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Assim diz a palavra do nosso Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar neste momento, pedindo ao nosso Deus que aplique a sua palavra ao nosso coração, que nos ilumine para que nós tenhamos a condição de compreender a sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez, rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, por esta oportunidade, ó Deus ímpar, que o Senhor nos concede de poder, ó Deus, ouvir a pregação da tua palavra, de observar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos revelar, para que nós sejamos transformados, para que a nossa vida, ó Deus, seja modificada. Nós somos pecadores, imperfeitos, e pedimos ao Senhor que neste momento tu possas, ó Pai, nos iluminar com o teu Espírito, nos dando a condição de compreender a tua palavra, para o louvor da tua glória. Nós assim te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, houve a primeira maratona feminina na história dos Jogos Olímpicos, e a maratonista suíça Gabriele Andersen-Schiess disputou a primeira maratona representando o seu país natal, que é a Suíça. Gabi, como ela era conhecida, ela começa a correr ali na 20ª posição, e ela perde a primeira estação de água, a última estação de água, e ela começa a ficar bastante desidratada por conta do sol e do calor, que eram muito fortes, e ela sofre com uma grave hiponatremia, uma queda brutal de sódio no sangue. Uma forte cãibra também acomete a sua perna esquerda, e a equipe médica pede que ela deixe a prova para ser atendida, mas ela se recusa a sair da pista para ser atendida pela equipe médica, porque se assim ela fizesse, ela não poderia mais voltar para a prova, porque ela estava desqualificada, ela não tinha mais a condição de retornar para a competição. E ela prossegue, mancando, exaurida, manquejando, e chega ao final da competição e desmaia sobre o braço, os braços daqueles que faziam parte da equipe médica. O que era mais importante para ela era ser perseverante,
era a sua garra, era a sua determinação, era de fato chegar ao final da prova. Eu quero trazer esse exemplo para você, para que você possa compreender o que esse texto também ele quer nos falar sobre a nossa carreira na fé, sobre esta carreira que nós devemos correr com perseverança. No capítulo 11 desta carta aos Hebreus, o texto nos ensina sobre o que é a fé, a natureza dessa fé. Ele nos ensina como ela age e como nós devemos agir por meio dela. Nos traz os exemplos dos heróis da fé, dos patriarcas, de Moisés, dos israelitas em Canaã. E neste capítulo 12, o texto nos ensina que nós não devemos desistir de tudo, não devemos abandonar a fé, como estavam querendo fazer aqueles crentes hebreus. E aqui nesse capítulo 12, o texto nos apresenta Cristo como um grande exemplo que nós temos que observar para nos comparar com Ele e buscar viver uma vida, uma carreira de perseverança na fé. E esse texto nos ensina 3 coisas a respeito da fé, de como nós devemos correr esta carreira que nos está proposta. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que devemos perseverar na fé diante das adversidades e provações. No versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que o texto nos ensina a perseverar na fé diante das adversidades e das provações que nós enfrentamos. O texto nos diz que há uma grande nuvem de testemunhas, há uma multidão de pessoas que observam os nossos enfrentamentos na fé, a nossa carreira, e estão olhando para nós e vendo se nós estamos correndo esta carreira com desânimo ou se nós estamos correndo esta carreira com perseverança. Veja que o texto começa com esta conjunção portanto, dizendo: portanto nós. O texto havia falado anteriormente dos israelitas em Canaã, como eles agiram, como eles correram a sua carreira na fé. E aqui no versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra do Senhor nos instiga a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, para correr a carreira que nos está proposta. Veja que a primeira coisa que o texto nos diz, para que nós nos desembaracemos dela, é todo o peso. Nós devemos nos desembaraçar do peso. E o peso é aquilo que nos atrapalha de correr livremente. O peso são os obstáculos. A carreira da fé não nos garante, meus irmãos, meus amigos, uma pista que seja apenas reta. Ela tem os seus obstáculos. Essa pista tem as suas curvas muitas vezes sinuosas. Esta pista apresenta os seus declives, os seus aclives. Ela tem sim os seus obstáculos. Na maioria das vezes nós mesmos trazemos os embaraços para a nossa carreira cristã. Muitas vezes vestimos as roupas pesadas, muitas vezes calçamos os calçados inapropriados que não nos preparam para que corramos bem esta corrida. Veja que o maratonista,
ele usa roupas leves, ele usa calçados leves, calçados apropriados, tênis que garantam uma boa absorção, que não permitam que as suas juntas, os seus joelhos sofram as contusões. E muitas vezes nós queremos correr a carreira com os embaraços desapropriados, queremos correr esta carreira trazendo as coisas que nos empatam de correr esta carreira com liberdade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27, nos diz como nós devemos correr esta carreira que nos está proposta. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Assim diz o apóstolo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui fala sobre esta carreira na fé, e ele aqui nos diz que devemos ter no nosso coração a singeleza, a perseverança. Ele aqui nos ensina que devemos ser determinados para alcançar o prêmio, e ele fala aqui de disciplina, ele fala de qualificação. Devemos nesta carreira, como atletas de Cristo, aqueles que correm esta carreira para alcançar a coroa incorruptível, devemos, portanto, nos disciplinar, nos qualificar a nossa vida, qualificar o nosso coração, qualificar a nossa mente, qualificar o nosso caráter, qualificar a nossa vida cristã. E é isto que o texto aqui da carta aos Hebreus está dizendo para nós: corramos a carreira que nos está proposta, e para isso nos desembaracemos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Veja que o texto não apenas nos diz que devemos desembaraçar do peso, mas nos desembaraçar também do pecado. O grande embaraço da nossa vida, o grande obstáculo que nós temos nesta carreira, a barreira mais terrível em nossa carreira que está proposta. Muitas vezes nos preocupamos com o medo, nos preocupamos com as frustrações, nos preocupamos com as coisas desta vida e esquecemos de nos preocupar com as provações que o pecado nos traz. O texto bíblico aqui nos assegura que o pecado, ele tenazmente nos assedia. O que significa tenazmente? Que segundo a segundo, que de maneira constante, o pecado, ele nos assedia. Ele é um grande embaraço que nos traz todos os problemas que enfrentamos na nossa vida e na nossa carreira cristã. É o pecado que nos traz o embaraço das dúvidas, é o pecado que nos traz o embaraço do desânimo, as amarguras, a falta de perseverança, os imbróglios, as concupiscências, as tentações e o seu terrível resultado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Assim diz a palavra do Senhor na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Portanto, aqui o texto nos ensina, meus irmãos, que nesta carreira, a carreira que nos está proposta, a carreira que o nosso Deus nos propôs, a carreira na qual o nosso Deus nos colocou, devemos, para completá-la de forma eficiente, correndo com perseverança, devemos nos desfazer de todo o peso, devemos nos desfazer de todo o pecado. Este é o primeiro ensinamento que o texto nos traz. E o segundo ensinamento que o texto
aqui nos traz, conforme o versículo 2, é que devemos perseverar na fé, olhando com firmeza para Cristo. Diz o versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O texto nos traz Cristo como um grande exemplo e nos diz que nós devemos olhar de maneira firme para Ele, fitar os nossos olhos no Senhor. O autor de um dos salmos diz que os seus olhos estão fitos no Senhor. Não há nada em que nós devemos nos deparar, observar, nos amparar, que não seja o nosso Senhor. E aqui o texto nos diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Devemos correr esta carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Cristo nos traz aqui um grande exemplo. Ele não fez caso da ignomínia, ele não fez caso do desprezo, das provações, dos enfrentamentos, das oposições que ele encarou. Cristo, ele poderia livremente deixar de sofrer ou não querer sofrer e não sofrer, não suportar, não passar pelos sofrimentos, pelas provações, não passar por aquela tentação terrível de Satanás. Ele poderia não ter que fugir da morte dos infantes, ele poderia usufruir de toda a alegria, ele é o Senhor da alegria. Não, Cristo, ele suportou a cruz, ele suportou todo o sofrimento, ele suportou toda a objeção, toda a oposição, ele enfrentou a morte para trazer os resultados benéficos para a sua igreja, para o seu povo, para trazer os benefícios espirituais para a nossa vida. E aqui o texto nos diz que nós devemos, nesta carreira cristã que estamos correndo, com perseverança, olhar de maneira firme para Cristo. Devemos para isso ter paciência, ter a paciência, como nos ensina a carta do Tiago, ali no capítulo 2, se não me engano, onde ele fala de 3 exemplos de paciência que nós devemos observar. Capítulo 4, Tiago nos diz que devemos ter a paciência, devemos ser como o lavrador, que ele tenha paciência, ele espera o tempo certo, ele escolhe a terra adequada, ele escolhe a semente certa, ele espera o tempo de plantar, de crescer, de florescer, de frutificar. Fala de Jó, aquele que teve paciência enfrentando todos os sofrimentos, todas as provações, enfrentando todas aquelas adversidades que tiraram a vida dos seus filhos, que tiraram o seu rebanho, que tiraram a sua prosperidade, mas ele foi paciente, ele foi confiante no Senhor. E nesta carreira que está proposta para nós, meus irmãos, devemos também ter esta paciência e olhando firmemente para Cristo e perceber que nós iremos sim, irmãos, desfrutar de toda a alegria. Futuramente estaremos gozando de plena alegria, uma alegria que não será impedida, uma alegria que não será afetada, uma alegria que não será conturbada. Mas a vida, irmãos, enquanto aqui nós estivermos nessa terra, enquanto Cristo não retornar, estaremos sujeitos às adversidades, estaremos sujeitos às provações, às oposições, às tentações, os enfrentamentos, às dificuldades. E Cristo, ele nos ensina a suportar tudo isso. O Senhor Jesus disse que nós devemos, como seus seguidores, carregar a nossa cruz,
devemos negar a nós mesmos, negar as nossas próprias e mesquinhas vontades, suportar a cruz e segui-lo firmemente. A carreira cristã é para aquele que quer seguir firmemente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E se você está enfrentando oposições, dificuldades, adversidades, oposições, seja perseverante, seja paciente, olhe com firmeza para Cristo, como diz o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E veja que o texto ainda nos diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele não fez caso da ignomínia, do desprezo, mas ele está sentado à destra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17: se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Cristo suportou o sofrimento, Cristo suportou as oposições e Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui o texto está nos dizendo que nós também, irmãos, estamos enfrentando as oposições, as dificuldades, mas que também fruiremos da plena alegria na presença eterna do nosso Deus. E esse é o segundo ensinamento que o texto aqui nos traz. Ele nos ensina que devemos, na fé, perseverar nesta carreira, diante das adversidades e das provações. Devemos perseverar na fé, olhando com firmeza para Cristo. E a terceira e última coisa que o texto nos ensina é que devemos perseverar na fé, considerando o que podemos suportar. Versículo 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O texto desse versículo 3, ele nos traz mais um exemplo de Cristo. Ele enfrentou duras lutas, ele fugiu da morte dos infantes, indo para o Egito, no lombo de um jumento. Ele suportou a tentação de Satanás, como um Adão perfeito, como aquele que veio para fazer a vontade de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, para redimir o seu povo. Ele enfrentou e suportou o desprezo dos judeus, dos samaritanos, a oposição dos pecadores, e ele tudo isso fez por nossa causa. O ensinamento desse texto é nos fazer olhar para o exemplo de Jesus, é fazer com que nós possamos observar que as oposições elas devem ser encaradas, enfrentadas e vencidas. A carreira na fé nos traz oposições, a carreira na fé nos traz obstáculos. Como falamos anteriormente, esta pista tem as suas curvas muitas vezes bastante sinuosas, tem os seus declives, os aclives, os obstáculos, os buracos, as pedras, os embrolhos, tem tudo isso nesta carreira. Mas isso não deve, meus irmãos, fazer com que nós nos desanimemos e desistamos de correr esta carreira que está proposta. Enfrente os obstáculos, salte-os, enfrente todos os transtornos, todas as oposições que estão diante de você nesta carreira que está proposta para você correr. A palavra de Deus agora, nesse texto, ela nos encoraja a enfrentar as oposições que estão diante de todos nós. E o texto nos diz, na parte B deste versículo, devemos enfrentar tudo isso para que não nos fatiguemos nem desmaiemos em nossa alma. Versículo 3: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não desmaie na sua alma, não se fatigue. A
carreira traz os seus obstáculos, traz os transtornos, traz as adversidades, traz as dores, traz muitas vezes a fraqueza, mas em frente, considere que as oposições elas existirão, elas estarão diante de você e que você deve vencê-las. E o texto diz, considerando Cristo, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra Ele mesmo. Enfrente as oposições, enfrente todas as questões que trazem adversidades. Cristo suportou toda oposição, está assentado à destra de Deus. Nós que agora também enfrentamos as oposições, por meio de Cristo, também estaremos no futuro, na glória eterna, na presença eterna do nosso Deus. E para concluir, meus irmãos, eu quero mais uma vez voltar ao exemplo da maratonista Gabriele Anderson. Aquela atleta que chegou entre as 40 maratonistas naquela prova, ela chegou no 37º lugar, mas ela foi muito mais aplaudida do que a vencedora, do que a campeã da maratona. O mais importante para ela não era a medalha de ouro como a primeira colocada, não era a medalha de prata como a segunda colocada, nem a de bronze como terceira colocada. O mais importante para ela era a sua perseverança, era a sua garra, era a sua determinação, era a sua grande vontade de seguir em frente, de completar a sua prova. Meus irmãos, nós não vamos chegar em primeiro lugar ganhando a medalha de ouro. Veja que no texto lá da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está trazendo alusão para a maratona, para os Jogos Olímpicos, ali na Grécia. Ele diz que a coroa que nós vamos ganhar não é uma coroa corruptível, é uma incorruptível. Não vamos ganhar uma coroa de ouro, palpável de ouro. Não vamos ganhar uma coroa de prata ou uma de bronze. Não, aqui não estamos disputando entre nós quem serão os primeiros ou os últimos colocados. Não. O importante é que nós cheguemos ao final desta carreira com perseverança, com garra, com determinação, com a coragem de enfrentar todas as oposições. Assim fez aquela atleta naquela prova que ela disputou nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Ela chegou exaurida, ela cai, ela desmaia nos braços dos médicos no final da pista. O mais importante para ela era chegar até o fim. Eu sei que você está passando por sofrimentos, eu sei que você está enfrentando oposições, está enfrentando dores, está enfrentando dificuldades, mas seja perseverante. Enfrente os obstáculos, desfaça os desembaraços, enfrente as dores, não desanime, não faça o que estavam querendo fazer os crentes hebreus para quem esta carta foi primeiramente ensinada. E eu quero fazer algumas perguntas para você, para que você possa refletir, para que você possa poder agir orando diante do Senhor, para que você possa na sua carreira cristã correr com perseverança, mesmo com as adversidades e provações, correr com perseverança, olhando firmemente para Cristo, e correr com perseverança, considerando aquilo que você pode suportar. E para isso eu te faço algumas perguntas. Quais são os teus embaraços? Quais são os seus pesos? Quais são os seus pecados?
E eu te pergunto também, na sua carreira você tem olhado firmemente para Cristo? Na sua carreira você tem encarado e suportado as oposições? Que você possa refletir sobre estas questões, que você possa olhar para esse grande exemplo que o texto nos traz nesta carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Que Deus abençoe e que Ele aplique a sua palavra no nosso coração, para o louvor da sua glória. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse instante, Pai, mais uma vez rogar a Tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecer, ó Deus, pela edificação que Tu nos dá, por meio da Tua Escritura. Tua palavra que é inerrante, Tua palavra que é santa, Tua palavra que é infalível. Deus, que Tu possas aplicar esta palavra ao nosso coração, que Teu Espírito a aplique ao nosso coração, Deus, que Ele possa, neste momento, ó Pai, nos convencer daquilo que o Senhor nos ensinou. E que nós, ó Deus, não desanimemos, não nos fatiguemos, não desmaiemos, que possamos enfrentar, Senhor, todas as oposições, que possamos, ó Deus, nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, os obstáculos, possamos, ó Deus, enfrentar, ó Deus, tudo o que está diante de nós, para que nós possamos chegar ao final, usufruir, ó Deus, de toda a alegria, da plena alegria que nos está proposta, dos grandes resultados que Tu nos trará por meio de Cristo, o nosso Senhor. Deus, que Tu possas nos abençoar, que Tu possas, ó Deus, abençoar a nossa família, que Tu possas, ó Pai, abençoar a Tua igreja, o Teu povo, abençoar a nossa terra, abençoar, ó Deus, as nossas autoridades. E Te pedimos mais uma vez pelos enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, infectados pelo novo coronavírus. Que Tu, ó Deus, possas derramar a Tua graça, que essas pessoas possam enfrentar todo este sofrimento, as dores, as adversidades, que Tu possas curá-los, que Tu possas, ó Deus, resgatar vidas para o louvor da Tua glória. Nós Te pedimos, Deus, ajuda a nossa terra, é o que nós Te clamamos e Te agradecemos pelas Tuas graças e pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus assim nos abençoe, que Ele possa aplicar a Sua palavra assim no nosso coração, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? E para você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para que você seja sempre notificado e seja também abençoado pela pregação da palavra do Senhor. E para você que não conhece ainda o blog da nossa igreja, acesse o blog da nossa igreja, ipcjardim.blogspot.com, e ali você vai ter muitas informações, tá bom? Conhecer um pouco sobre a nossa igreja, conhecer o que de fato é uma igreja reformada, o que é uma igreja reformada, como nós sempre temos falado. Tem ali o nosso contato, caso você queira contactar com a gente. Tem alguns artigos ali, né, vários na verdade, estudos bíblicos, sermões, para que você possa ler, para que você possa estar estudando para se enriquecer bíblica e teologicamente, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus conceda a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Forte abraço.